Boa noite, irmãos. Eu só consegui fazer uma cópia para mim. Terça-feira tivemos o futebol com as crianças e depois eu e a Zilda fomos embora. Ao chegarmos em casa, eu notei que o aparelho da NET tinha queimado, notei que o aparelho que eu uso para acessar o YouTube estava queimado e aí eu pensei comigo, bom, tranquilo, né? Aí eu subi ontem para preparar a mensagem, apertei para ligar o meu computador, estava pifado. Aí, ontem mesmo, peguei peças de outros dois que eu tenho lá, fiz um Frankenstein e montei um. Só que funcionou, mas não funcionou tão bem que eu consegui produzir uma cópia só para mim. A ideia era trazer para os irmãos também. Mas coisas acontecem, né? Nós estamos nesse mundo e muitas vezes nós vamos nos deparar com situações que irá tornar-nos insatisfeitos. E pensando nisso, eu dei um título para a mensagem que vamos meditar um pouquinho hoje, é a insatisfação do crente. Quando nós falamos em insatisfação, nós temos que analisar que a insatisfação, ela pode produzir em nós coisas negativas e coisas positivas. E aí eu fiquei pensando, a insatisfação vai provocar em mim resultados negativos. Quando é que isso acontece? Quando eu me deixo envolver pela situação, quando eu fico revoltado, quando eu acho que aquilo que está acontecendo não é justo, quando eu coloco Deus de lado e só olho para mim, só penso em mim, aí essa insatisfação, ela gera coisas negativas em nós. Ela também pode provocar um elemento chamado estagnação. Eu estou insatisfeito e não vou fazer nada. Não vou agir, não vou à igreja, não vou buscar Deus e assim por diante. E muitas vezes também a insatisfação, quando ela se evidencia em forma de abuso e de rejeição do favor divino.
O povo de Israel andou insatisfeito no deserto durante 40 anos. Ao invés deles aproveitarem aqueles 40 anos para melhorar a relação entre eles e Deus, não. Eles ficaram insatisfeitos e murmuravam contra Deus. Por outro lado, nós podemos pensar também na insatisfação que ela pode ter, resultados positivos. Para isso eu vou ler o Salmo 37, do versículo 1 a 8 e o versículo 11, que diz assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astuto intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Mas, versículo 11, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Bem, olhando para esses versículos e falando sobre a insatisfação que ela pode ter, ela terá resultados positivos. Primeiro, é quando ela for considerada, a insatisfação, como elemento catalisador de mudanças para melhor. Devemos usar a insatisfação para melhorar, não para piorar, não para estar estagnado. Provérbios, capítulo 4, versículo 18, afirma: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quando a insatisfação gera em nós um resultado positivo, os nossos sentimentos mudam. Aquilo que está acontecendo hoje deve servir para projetar na minha vida a esperança para o amanhã. Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo
que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tinha motivos de sobra para estar insatisfeito. Mas ele aproveitou a insatisfação para produzir coisas positivas na sua vida. Ele sofreu bastante. Podemos até pensar em dizer, poxa, apóstolo Paulo pregou o Evangelho para Ásia Menor, Macedônia, e pode ser que ele tenha chegado até a Espanha. Há alguns comentaristas que dizem que ele chegou até a Espanha, mas é uma interrogação. Mas não, ele pegou a insatisfação e transformou essa insatisfação numa força positiva. A insatisfação, ela deve despertar em nós a esperança e a possibilidade de dias melhores. Tanto na área social, como na área humana, na área espiritual, na área do relacionamento, na área familiar e assim por diante. Se o presente, digamos, já não tem sentido, pensemos então no futuro. E aí nós podemos ver que a fé é o pão do amanhã. É pela fé que nós almejamos, que nós vemos o amanhã. E o amanhã é nos prometido pelo Senhor como uma realização pessoal com Cristo. Quando criamos em nós, quando criamos em nós o sentimento maior de dependência de Deus, a maneira que nós reagimos à insatisfação é conciliando essa insatisfação com a pessoa de Jesus Cristo. E quanto a este ponto, devemos ter em mente o seguinte: Deus está interessado nos mínimos detalhes da nossa vida, seja elas quais forem, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família e assim por diante. É de se esperar que aquilo que não temos, mas queremos e buscamos, precisamos ter uma relação íntima, pessoal com Deus.
Em Mateus 6,33, Mateus diz o seguinte, palavras de Jesus que Mateus escreveu: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O nosso relacionamento com Deus deve constituir-se em algo pleno, e não um meio para o nosso engrandecimento pessoal. Para muitos crentes, Deus é apenas um quebra-galho. Você vai na igreja, você vai buscar, você vai fazer sacrifício para que Deus quebre seu galho. A nossa realização pessoal depende da legitimidade de nossa dependência de Deus. Quanto mais nós dependermos de Deus, não que nós não tenhamos coisas para fazer, a insatisfação tem que gerar em nós coisas positivas para que nós possamos depender cada vez mais de Deus. No texto bíblico que nós lemos, no versículo 3, diz o seguinte: você está insatisfeito? Confia no Senhor. A sua insatisfação, você deve confiar no Senhor. Faze o bem, mesmo na situação que você está, faze o bem. Habita na terra, viva tranquilo, e verdadeiramente serás alimentado pelo Senhor. Abraão confiou em Deus, como está em Romanos capítulo 4, versículo 18 a 21, Paulo afirma: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé. Muitas vezes, queridos, a nossa insatisfação com as coisas quer nos levar a enfraquecermos na fé. Isso não deve acontecer. A nossa fé deve continuar firme, deve continuar alicerçada em Jesus Cristo. Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, pela insegurança, pela insatisfação, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo
de que Deus tinha prometido. E se Deus tinha prometido, Deus era poderoso para cumprir aquilo que Ele tinha prometido. E segundo, entrega o teu caminho ao Senhor, versículo 5. O versículo 6 diz assim: o Senhor fará sobressair a tua retidão como a luz, e a tua justiça como o meio-dia. Quando nós falamos entrega o teu caminho ao Senhor, nós devemos pegar toda a nossa incredulidade, toda a nossa insatisfação e entregar nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que fazer com a nossa insatisfação. Entrega nas mãos do Senhor o teu caminho e o teu futuro. Teu caminho são os teus problemas e a insatisfação que os seus problemas criam. Entrega nas mãos do Senhor. Ele tudo fará. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, registra o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda a nossa ansiedade, toda a nossa insatisfação, devemos lançar nos braços de Jesus. Outra coisa que vai nos ajudar com a nossa insatisfação, além de confiar no Senhor, além de entregar o nosso caminho, o nosso viver ao Senhor, é que a insatisfação não deve tirar o nosso descanso no Senhor. Devemos descansar no Senhor. Por quê? Porque Ele fará o que prometeu. Por quê? Porque Ele governa o mundo. Por quê? Porque Ele é o Senhor da vida. Por isso devemos depositar todas as nossas aflições, por isso devemos descansar no Senhor. Em João, capítulo 10, versículo 27 a 29, Jesus ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém poderá arrebatá-las da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos. Ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. Descansa no Senhor. Às vezes nós ficamos tão insatisfeitos com determinadas situações que aparecem na nossa vida, que nós nos sentimos fracos, frágeis. Descansa no Senhor, confia nele, e Ele fará aquilo que for
melhor para a sua vida. O Senhor fará. Bem, vamos confiar no Senhor, vamos entregar o caminho ao Senhor, isto é, a nossa vida, vamos descansar no Senhor, vamos esperar no Senhor. Como diz o versículo 7, não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. O Senhor pode, meus queridos, ao nosso ver, ao nosso tempo, o Senhor pode parecer demorar, mas Ele não demora. E outra coisa, Ele irá fazer. Ele irá fazer. Então nós não devemos ficar com os nossos corações amarrados, presos aos problemas, às insatisfações. Nós devemos esperar no Senhor. Como diz Abacuque, capítulo 2, versículo 3, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Às vezes nós pensamos que o Senhor está tardando a dar solução à nossa situação. Mas a palavra de Deus nos diz, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Podemos aprender também com Isaías, com aquela passagem que fala sobre a águia. Isaías capítulo 40, versículo 31, ele declara: os que esperam no Senhor, esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E para terminar, eu quero concluir com Provérbios 23, versículo 18, que afirma: deveras há esperança para ti, e a tua esperança não será malograda. Deveras há esperança para ti, e a tua esperança não será malograda. Eu espero que a nossa insatisfação gere resultados positivos em nossas vidas, para que nós possamos experimentar a nossa realização pessoal em Cristo Jesus. Amém.